verso 9, diz assim a palavra de Deus nesta noite: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Aqui nós, irmãos, essa semana eu estive meditando na vida de Josué. Josué era o capitão dos exércitos de Israel. Quando morreu Moisés, então Deus levantou Josué, que era um dos ajudantes lá de Moisés, e colocou ele como o principal de toda a nação de Israel. A palavra de Deus nessa noite está falando sobre promoção, viu, irmão? Sobre como falar? Diria exaltação, né? Está falando ao meu coração que Deus pega lá embaixo e coloca lá em cima. Aleluia. Quando alguém olha e não dá nada muitas vezes por alguém que confia no Senhor, mas quem faz a virada na vida do crente é Deus, não é homem. Aleluia. Quando Deus quis pegar Josué e colocar ele como o capitão, como o líder, né? Ele era um representante do próprio Deus depois de Moisés. E a Bíblia diz aqui nessa palavra que quando Josué sentiu nos seus ombros a responsabilidade, a chamada de Deus na vida dele, aleluia, apesar de quando nós olhamos para nós sentimos que não temos capacidade para tal. Todo mundo sente isso, né? Por que Deus me colocou, me chamou, me colocou na igreja, me fez servir a Deus? Se parece que no mundo a coisa é tão bem mais fácil, né? No mundo você não precisa de oração, no mundo você não precisa de amigos nem de nada, você precisa só ter dinheiro, né? Dinheiro, você tiver uma boa galera que te rodeia, e assim você vai vivendo uma vida que parece que é feliz, mas é uma vida superflua, né? Uma vida externa, uma vida que não traz para você felicidade, alegria e nem paz. Todas as coisas momentâneas. E quando Josué olhou para dentro de si, ele disse: Senhor, mas eu não tenho capacidade para assumir esta posição, este cargo. Presta bem atenção nessa palavra. Aleluia. E eu acredito que ele se jogou no chão, né? Colocou a cara no chão e disse: Deus, eu não posso, né? Pode escolher outro, pode colocar outra pessoa no meu lugar, porque não dá. E Deus então repreende a Josué e diz: esforça-te, tem bom ânimo, não é eu que estou te mandando, não sou eu que estou te abençoando, aleluia, porque a oportunidade era dele. Mas ele era o capitão dos exércitos de Israel, aleluia. Mas veio ali o desânimo, veio ali o caminhar em passadas lentas, aleluia. Mas quando Deus toma a frente, aleluia, de qualquer coisa, você não precisa se preocupar. Se Jesus diz: eu curei as suas enfermidades, ela está curada, ela não vai voltar nunca mais. Nunca mais você vai sentir este mal, porque foi as mãos do Deus Todo-Poderoso que fez isso. Aleluia, está escrito na Bíblia, aleluia, quando Deus chamou a Jeremias, Jeremias diz assim: Senhor, mas eu não posso, porque eu sou um homem gago, eu não falo direito, eu me sinto como uma criança na presença desses sábios, desses homens grandes e poderosos. E Deus diz assim para Jeremias: não diga eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar você irá, e aquilo que eu colocar para você falar, você dirá, porque quando Deus fala, o inferno estremece. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus está prometendo oportunidade de prosperar, meu irmão de Deus. Oportunidade, aleluia, de crescer, oportunidade de sair de Lodebar. Lodebar, aleluia, quando eu morava em Lodebar, não, a vida era só tristeza e amargura, não existia
existia abundância na minha mesa, não existia alegria no coração. Mas um dia, diz a palavra de Deus, que o rei mandou chamar. Quando o meu filho Ezequiel estava ali, a Bíblia diz que veio o mensageiro e diz: o rei mandou te chamar. A partir de agora você vai assentar na mesa do rei. Agora as portas vão escancarar para você. A bênção vai chegar na sua vida, nas suas mãos. As pessoas que olhar para você não vai acreditar, mas você fala: Deus, em tempo de crise, em tempo de dificuldade, em tempo em que o preço sobe cada dia mais, todas as coisas estão caras, mas o nosso Deus, Ele coloca a bênção na sua vida, Ele coloca a refeição, o alimento na sua mesa, Ele coloca a saúde no seu corpo, te dá coragem, inteligência e porta aberta para que você possa testemunhar e louvar o nome dEle e dizer: só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Aleluia. Abriu uma porta no Mar Vermelho, quando todas as esperanças já haviam acabado. Aleluia. Quando o inimigo vinha assolando, armado até os dentes, para derrotar e acabar com o povo de Israel. De um lado era um deserto enorme, mais ou menos 70 graus de calor. Na frente estava o mar, do outro lado é bem Faraó. E agora, Deus, o que eu faço? Moisés subiu ali ao monte e disse: Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade, aleluia, para fazer isso. E Deus diz assim: diga ao povo que marcha, diga ao povo que vai em frente, que se esforça, se levanta, se anima, aleluia, porque quem te chamou não foi homem, não foi os recursos humanos, mas quem te chamou foi Deus. Aleluia. Quando Deus chama, Ele capacita. Bendito seja o nome santo do Senhor. Josué tinha uma missão muito grande. A missão de Josué não era ter um nome famoso. A missão de Josué não era se aparecer na frente daquele povo. A missão de Josué era salvar aquele povo, tirar eles das garras de Faraó e levar para a terra prometida. Aleluia. Essa é a missão da igreja. Eu pegar a pessoa que está muitas vezes na pior e levar ele para a terra prometida, para o Canaã que Deus prometeu. Aleluia. Eu estou pregando mudança de vida. Eu estou pregando, aleluia. Muitas vezes eu já vi pessoas que eram mendigo, que estavam jogados na sarjeta, que não tinha nada, nem esperança, nem família. Mas o meu Deus pega aquela pessoa lá na lama onde ele está, levanta e coloca ele numa posição digna, onde ele pode sentar no meio dos príncipes, colocar paletó e gravata e falar que Deus é bom e Deus é poderoso. Por isso eu digo para vocês: a sua prova não é tão grande assim, viu? Sua prova não é maior do que o seu Deus, porque Deus, Ele guerreia, Ele batalha, aleluia, mas Ele tem um tempo certo para pelejar, para responder, para dar vitória para a nossa vida. E a Bíblia diz que depois que Josué levantou dali, que ele ouviu a voz de Deus dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Josué se levantou. Josué reuniu os exércitos de Israel e disse: vamos tomar posse da nossa bênção, vamos atravessar o Jordão, vamos entrar na terra que Deus prometeu. Mas no Jordão tem gigante, no Jordão, ali antes de chegar, aleluia, depois do Jordão tem gigante. Antes de chegar ali, eles tinham que atravessar o rio, aleluia. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos confiar em Deus. Deus diz assim: Josué, marcha. Quando você colocar os pés na beira do rio Jordão, as águas vão se abrir, aleluia, e você vai atravessar glorificando o nome do Senhor. Mas tem que ir para frente, não desistir não, viu? Não pode pensar em fraqueza, nem desistir, nem parar.
parado está o diabo, desanimado está ele, né? Mas nós que servimos a Deus, muitas vezes nós ficamos assim meio entristecidos, mas nosso Deus trouxe você aqui nesta noite para receber essa palavra. É o nosso Deus que renova as esperanças, é aquele que dá força para você prosseguir para a frente, aleluia, porque ninguém da sua família, ninguém que olha para você quer que você volte para trás, irmãos. Ninguém quer. Mesmo que a pessoa esteja lá na lama, esteja numa situação terrível, se ele souber que você saiu da igreja, fulano saiu da igreja, então aquela pessoa mesmo vai querer falar, dar conselho para você. Fica aí, né? Não sai da igreja não. Já viu isso? Já viu acontecer isso? A pessoa está lá afundada no pecado, enrolada no vício, mas se ele souber que um parente dele que era crente se desviou, ele corre e vem dar conselho para a pessoa ficar na igreja, porque muitas pessoas têm vontade de estar aqui sentado nesse banco, têm vontade de servir a Deus, mas não pode, porque o diabo colocou um impedimento muito forte, a pessoa não tem fé para chegar aqui, mas nós que tivemos essa oportunidade, nós podemos glorificar o nome do Senhor, sim, aleluia, porque Ele abriu uma porta para que nós pudéssemos passar. Ele atravessa o Rio Jordão, e quando ele atravessa o Rio Jordão, tem Jericó lá do outro lado. E quando ele vê aquela enorme cidade, os muros muito altos, né? Historiadores já contou que os muros de Jericó tinham até 90 metros ou 70 metros de altura, e ele manda os espias entrar lá, e aqueles espias entram, e quando eles olham, os homens de lá são gigantes, né? Era homem de quase 2,90 metros de altura, forte, e eles voltam correndo e diz para Josué: ali não é para nós, viu? Nós não vamos conseguir chegar, porque eles estavam olhando para o problema, aleluia. Nós não vamos conseguir chegar nesse lugar, aleluia. Mas quem mandou não foi Deus, quem deu a oportunidade não foi o Senhor nosso Deus. Então levanta, aleluia, porque quando aquele povo clamar, quando aquele povo glorificar, quando aquele povo adorar, os muros de Jericó iriam cair pelo chão, e eles iam atravessar, aleluia, e entrar na bênção que Deus colocou, aleluia. Às vezes vem a barreira é difícil, mas nós temos um Deus no céu que é poderoso, Ele é superior a todas as dificuldades. Pode dizer amém? Amém. Aleluia. Nosso Deus é superior a todas as dificuldades. A dificuldade, ela é humana, viu? Ela é aqui, ela é no emprego, ela é na família, ela é coisa material, aleluia. Mas porque nós não temos dificuldade espiritual, porque aonde você estiver, você fala com Deus e Ele te ouve. E muitas vezes Ele faz o milagre acontecer na hora, viu, irmão? Ele, na hora que você fala, acontece aquilo ali. Eu trabalho lá de porteiro, e o camarada entrou com a moto e colocou no estacionamento errado. Daqui a pouco, não foi 5 minutos, o dono desceu: de quem que é essa moto que está no meu estacionamento? Aí eu disse: não sei, né? Porque de certo o cara morava lá e colocou aquela moto de propósito. Eu disse: Jesus, faz esse camarada tirar essa moto agora. Aí ele não deu nem 2 minutos. Ele desceu e pegou a moto e saiu. E eu disse: olha como Deus responde na hora que você clamar. Mas você tem que confiar, aleluia. Foi o que aconteceu. O nosso Deus não deixa você envergonhado. Quando você colocar a sua fé em ação, a sua fé direcionada para Ele, Ele vai responder a sua oração, aleluia. Deus, nessa noite, Ele veio para abençoar a nossa vida. Deus não vem na igreja para perder a viagem. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos já estar orando, não vou prolongar